gente está lendo o segundo canto, capítulo 9, intitulado Respostas Baseadas na Versão do Senhor. Hoje é o verso 40, e o tema é que uma vida entregue ao gozo dos sentidos é vida animal. Vamos ver aí o que os versos do Srimad Bhagavatam e Prabhupada têm a falar sobre o assunto. Então, antes de ler o verso, repitam comigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ofereço minhas reverências à Pessoa Suprema, que é o Deus que habita em tudo e que é Krishna, o filho de Vasudeva. Lendo o verso em sânscrito para purificar nossa audição. Prajapatir dharmapatir ekadaniyaman yaman bhadram prajanamam vichan atishtat svartakamyaya. Prajapati, o antepassado de todas as entidades vivas, Dharmapati, o pai da vida religiosa, Ekada, certa vez, perdão, Niyaman, regras e regulações, Yaman, princípios de controle, Bhadram, bem-estar, Parjanam, dos seres vivos, Anvicham, desejando Atishta, situado, Swaartha, interesse próprio, Kamyaya, desejando assim. Tradução: assim, certa vez, o antepassado de todas as entidades vivas e o pai da religiosidade, o Senhor Brahma, citou-se nos atos dos princípios reguladores, desejando o verdadeiro interesse para o bem-estar de todas as entidades vivas. Vamos ler o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Não pode estar situado numa posição elevada quem não se submeteu a uma vida regulada por regras e regulações. Uma vida irrestritamente entregue ao gozo dos sentidos é vida animal, e o Senhor Brahma, a fim de ensinar todos os que se incluiriam na jurisdição de suas gerações, ensinou esses mesmos princípios, segundo os quais o controle dos sentidos é essencial para executar deveres mais elevados. Ele desejou o bem-estar de todos como servos do Senhor, e qualquer um que deseje o bem-estar dos membros de sua família e gerações deve levar uma vida moral e religiosa. A vida de princípios morais mais elevados é tornar-se devoto do Senhor, porque o devoto puro do Senhor tem todas as boas qualidades do Senhor. Por outro lado, quem não é devoto do Senhor, mesmo que do ponto de vista mundano tenha muitas qualificações, não pode apresentar nenhuma qualidade que mereça receber este nome. Os devotos puros do Senhor, como Brahma e as pessoas na cadeia de sucessão discipular, não instruem seus subordinados sem antes colocar em prática os seus próprios ensinamentos. Srila Prabhupada aqui. Então, antes de comentar aqui o verso, o significado, vou pedir as bênçãos dos nossos mestres espirituais e de todos os devotos Vaishnavas. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual. Com o unguento do conhecimento, ele curou meus olhos que estavam cegos pela escuridão da ignorância. Namam Krishna Padaya Krishna Prasthaya Pareshwar Bhakti Vedanta Swami Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço minhas reverências a todos os devotos Vaishnavas. Eles são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia, são salvadores das almas caídas. Kam karoti vanchanam pangum nagati yat kripa tamaham vande Shri Guru Nivatara. Ofereço minhas reverências no mestre espiritual, pela sua misericórdia. Um mudo pode falar
e um coxo pode cruzar montanhas. Relendo o verso, assim, certa vez o antepassado de todas as entidades vivas e o pai da religiosidade, o Senhor Brahma, citou-se nos atos dos princípios reguladores, desejando o verdadeiro interesse para o bem-estar de todas as entidades vivas. Aí, Krishna. Então, só dando aquela situada para quem não vem acompanhando, que está falando de Prajapati, o antepassado de todas as entidades vivas. Então, o Senhor Brahma, esse primeiro ser que é criado, e a ele é incumbido essa tarefa de criar, fazer a segunda criação. Uma vez que ele foi criado, falou assim, agora cria o universo material, cria os planetas, cria a forma das entidades vivas. Obviamente ele tem uma visão da criação passada e do mundo espiritual para ter uma referência, senão ele nem sabia o que fazer, né? Imagina. E também de gerar progênie, né? De criar ali toda uma população. Por isso aqui ele é chamado de Prajapati. E uma vez que o Senhor Supremo, Krishna, Deus, Krishna dentre vários nomes, né? Ele cria o universo material e coloca ali o primeiro ser que vai dar forma a tudo e vai gerar progênie. Ele precisa também dar as leis do universo, né? E dar compreensão sobre aquilo. Os devotos costumam usar a comparação de que quando um cientista, sei lá, ou quando alguém cria um objeto assim, um eletrodoméstico, sei lá, você faz um manual de instruções para as pessoas poderem saber como que usa, né? Então, a gente adquiriu recentemente um equipamento que ele é usado para estabilizar o celular e tudo, e ele tem um manual de instrução, porque senão você pega ele e você não sabe o que você faz com ele, né? A gente nunca utilizou. Então, do mesmo jeito, ele cria um mundo material, ele tem que explicar as leis eternas para que as pessoas aqui saibam como agir. Então, essas leis, essas regulações, uma das traduções, uma das palavras que pode ser utilizada é Dharma. Dharma pode ser religiosidade e pode ser código, esses códigos, né? Dever, né? Alguma coisa assim. Então, o próprio Senhor Supremo, ele passa essas leis do Dharma para esse primeiro ser vivo criado, que é o Senhor Brahma. Então, a ele é incumbido também essa função de passar essas instruções espirituais. Então, por isso que aqui ele está sendo chamado tanto de Prajapati, então o pai das entidades vivas, como Dharmapati. Ele é o pai do Dharma dentro do universo material. Claro que o pai do Dharma seria Krishna, né? Mas ele é o primeiro ser que vai passar essas instruções para os seres humanos. Inclusive, a gente está numa corrente, né? A gente chama de Sampradaya, nossa corrente filosófica, que se chama Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Significa que a gente recebeu, né, esse conhecimento, é o conhecimento que vem do Senhor Brahma, passa por Madhvacharya e passa pelo Senhor Chaitanya. Então, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Então, na Índia existem essas Sampradayas para a gente saber, né, se o conhecimento está sendo recebido de uma forma autêntica. A Prabhupada, ele fala aqui sobre essa questão da associação discipular, né? Ele tem falado bastante nos últimos versos, e então existem 4 sampradayas que são autênticas, né? Porque o Krishna passou o conhecimento tanto para Brahma, mas ele também passou para Lakshmi. Daí tem a Shri Sampradaya, ele também passou para os 4 Kumaras, tem a Kumara Sampradaya, ele também passou para o seu Shiva, tem Rudra Sampradaya. Então são escolas filosóficas que são autorizadas, porque você vai voltando assim, mas quem passou esse ensinamento? Quem foi o mestre dele? Quem foi o mestre dele? E chega ao próprio Krishna, né? Então essas são as 4 que são autorizadas. Outras não são consideradas, são consideradas apasampradayas, então não são sampradayas autorizadas, né? Ou não tem como base os Vedas. E aí fala que ele niyama, bada parjanam. Muito legal. E aí vai falar então desses yamas e niyamas. Quem pratica yoga já é familiarizado com essa nomenclatura, porque nos Yoga Sutras de Patanjali, né, no Yoga
no Ashtanga Yoga, que são o yoga de 8 estágios, até você chegar em Samadhi, né, que é uma espécie de transe, né, que você fica totalmente absorto em consciência de Krishna. Os primeiros passos são yamas e niyamas. Então, os yamas são regras, coisas que a gente não deve fazer, e os niyamas são coisas que a gente deve fazer. Então, são regras e regulações para a nossa vida espiritual. Então, está falando que o Senhor Brahma, ele passa a informação de quais são essas regras e ele mesmo pratica. Isso é muito interessante, que no final aqui do significado, Prabhupada fala, né, que os devotos do Senhor não instruem seus subordinados sem antes colocar em prática os seus próprios ensinamentos. Então, deixa eu ver um pouco já. Esse é o conceito da palavra acharya. Acharya significa aquele que ensina pelo exemplo, né? Aquele cujos passos devem ser seguidos. Inclusive, eu lembro no filme, se vocês não viram, por favor, vejam, né? Um filme documentário, na verdade, Hare Krishna, o mantra, o movimento e o som que começou tudo. Tem os relatos, né, dos devotos, né, dos discípulos de Prabhupada, né, contando ali quando Prabhupada chegou, e falando assim que uma coisa que eles viram em Prabhupada é que ele não era tipo hipócrita, né? Ele realmente vivia aquilo que ele estava falando, enquanto outros gurus pareciam farsantes, assim, falando que Prabhupada realmente ele nunca deu uma instrução que ele mesmo não fizesse, né? Assim, vocês acordam cedo com uma Galate, mas eu estou em outro nível, não preciso. Vocês cantam japa, mas eu estou em outro nível, não preciso, né? Muito pelo contrário. Prabhupada sempre seguiu tudo. Sempre deu o exemplo perfeito, né, de como a gente deve agir. Então é isso, né? Assim não é aquela coisa de faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, isso aí não funciona para um mestre espiritual. Então ele pratica essas regras e regulações e ele passa essa informação. Tem até uma historinha, né, que diz que uma mãe chegou com o filho para o mestre, pedindo assim para o mestre assim, ajuda meu filho porque ele come muito açúcar. Vocês conhecem essa história? Não. Meu filho come muito açúcar, você tem que pedir para ele parar de comer açúcar, né? Eu não sei o que eu faço com ele, ele vai ficar doente desse jeito, né? E tal. Aí o mestre falou assim, tá, venha daqui a uma semana, né? E aí depois de uma semana a mãe leva o menino lá para o mestre. Aí ela falou assim, então fala com ele, né? Por favor, ele chega assim, olha, não coma mais açúcar. Aí pronto, aí ela falou assim, não entendi, né? Por que você esperou uma semana para falar isso? Eu não poderia ter falado isso uma semana atrás? Ele falou, não, porque uma semana atrás eu comia açúcar. Então não tinha potência de falar assim, não faça uma coisa se eu mesmo estou fazendo. Então esse é um conceito interessante. Então, os acharyas, eles vão pregar pelo exemplo. Então, niyamas e niyamas, qual é a ideia disso, né? De não fazer certas coisas, fazer certas coisas? Isso aí é etapas. A gente viu que a primeira coisa que o Senhor Brahma praticou foi tapas, as primeiras sílabas que ele ouviu, né? Quando ele nasce no meio da escuridão, sem saber o que fazer, ele ouve 2 sílabas, tapa, significa austeridade, e ele senta para meditar. Então eu gosto dessa definição de austeridade, que a austeridade é você fazer algo que de repente assim, sua mente, os seus desejos não necessariamente querem, mas você faz aquilo que você sabe que é bom para a sua vida espiritual, tipo acordar cedo depois de ter dormido tarde, depois de voltar de novo gordura. Você faz aquilo que não necessariamente seu corpo quer, sua mente quer, seus desejos querem, que é bom para a sua vida espiritual, e o contrário também, você deixa de fazer coisas que talvez por impulso, né, por desejo da mente, assim, você quer fazer, mas você sabe que aquilo não vai ser bom para a vida espiritual. Então, niyama, por exemplo, né, não violência. Então, talvez você queira, né, alguém faça uma coisa, você queira reagir de uma maneira violenta, ou, né, talvez você queira, se você já comeu carne animal alguma vez, então talvez, né, se você está tentando ser vegetariano, você tenha vontade de fazer isso, mas uma vez que você tem uma compreensão de que isso não é bom, tipo, por que eu vou me alimentar da morte de um outro ser, né, do sofrimento? E aí você vai e deixa de fazer, então você vai deixando de fazer coisas porque você vê que não vai ser bom, né? Aquelas coisas não estão dentro dessa ordem do Dharma. Então isso aí são chamados yamas e niyamas. E é legal porque
Aí Prabhupada já começa o significado falando que ninguém pode fazer um avanço, ninguém consegue chegar numa posição elevada espiritualmente se ela não segue, se ela não tem tapaça, se ela não tem austeridade, se ela não segue o mínimo de regras e regulações. E aí ele fala, né, a frase que dá título à live: uma vida irrestritamente entregue ao gozo dos sentidos é vida animal. Então a gente sabe que o Prabhupada fala constantemente isso, que os animais eles só têm 4 preocupações na vida, que é comer, dormir, se acasalar e se defender. Então, enquanto o homem tiver com essas mesmas 4 preocupações, só que de maneira sofisticada, né? Procurar comer de uma maneira mais sofisticada, dormir em camas mais confortáveis, né? Se acasalar de maneira mais sofisticada, se defender de maneira mais sofisticada. Se ele está se questionando só sobre isso, ele é só um animal. Está deixando de ser um animal sofisticado, talvez, mas não deixa de ser um animal, né? E o Prabhupada também frequentemente ele cita o Vedanta Sutra, que fala Atato Brahma Jignasa. Significa agora que você adquiriu a forma humana, você precisa, Brahma Jignasa, você precisa inquirir sobre o Brahman, inquirir sobre a sua natureza espiritual, sobre quem você é como alma, né, quem é Deus, sobre essas perguntas, né, quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. Então, uma vez que a gente faz essas... E é uma consequência, né, obviamente, uma vez que você faz essa busca espiritual, você compreende que você não é esse corpo material, e sim uma alma espiritual, e que você tem uma relação eterna com Deus. Você quer restabelecer essa relação eterna que você está esquecido. E daí você vai procurar saber o que te aproxima de Deus e o que te afasta de Deus. Aí você chega nessas regras e regulações. Você vai ver que certas atitudes aproximam e certas atitudes te afastam de Deus. Então, essas regras não é algo assim arbitrário, né? Que Krishna caprichosamente quer que você faça algumas coisas, não quer que faça outras. Não, é porque ele quer que você faça as coisas que te aproximam dele, porque ele está com saudade da gente, ele é nosso pai, né? É o pai de todos. Então todo pai sente saudade do filho que tá afastado. Então ele gosta que você faça coisas que te aproximam dele, ele não gosta que você faça coisas que vão te afastar dele, é simples assim. Então a gente precisa, essa ideia assim, de que faça o que tu queres, pois é tudo da lei, não aproxima a gente de Cristo. Isso aproxima a gente de um grande egoísmo, que é a gente se colocar no centro, a gente achar que é isso que vai nos afastar de Cristo, que é achar que a gente é o controlador, a gente é o desfrutador, a gente é o proprietário, sabe? Então, é inveja de Cristo, que foi o que nos trouxe para cá. A gente está no mundo material porque de alguma maneira a gente teve inveja de Cristo, a gente quis desfrutar, a gente quis explorar a natureza material sem Cristo, né? Por isso que a gente está aqui no mundo material. Então isso de ficar vivendo assim como assim, sem regra nenhuma, é uma falsa ideia de liberdade. As pessoas acham que liberdade é você fazer o que você bem entender, mas como diz o poeta, disciplina é liberdade. Então, a verdadeira liberdade é você poder até ir contra um desejo, um impulso que você tenha. Porque os animais não conseguem. Os animais, naturalmente, assim, eles não conseguem isso. Você coloca uma comida na frente de um animal, ele vai comer. Ele não quer saber se você pagou pela comida, se a comida é de outra pessoa, é do outro cachorro, ele vai comer, né? Então, um ser humano não é assim. Ele tem raciocínio para discernir, ele tem Buda para discernir o que é certo e o que está errado. Então, realmente, a gente precisa ter essas regras e regulações. Krishna fala no final do Bhagavad Gita, depois dele falar tudo para Arjuna, ele fala assim, né, que Arjuna deveria... que quem estuda esse diálogo entre ele e Arjuna está o adorando com a inteligência. Ele também fala que quem prega esse conhecimento é o mais querido para ele, mas ele fala que não se deve, né, que tem algumas pessoas que não adianta você pregar. Uma das pessoas que ele fala que são, não vou lembrar o sânscrito, mas Prabhupada ele traduz como sendo as pessoas sensuais, que são as pessoas que não, eu acho que é atapa, algo do tipo, são alguém que não faz austeridade, né? Ele faz, são pessoas sensuais, porque são pessoas que elas só vivem assim, tendo como base o gozo dos sentidos dela. Tipo assim, isso aí não me faz sentir prazer, então não vou fazer. Né? Então, mas isso aí é desconfortável para mim, então não vou fazer. Então é assim uma mentalidade meio infantil, meio animal. Né? E aqui o verso está falando que a gente tem que superar isso e conseguir
ter essa burda, essa inteligência de mesmo que eu tenha um impulso de fazer algo, não necessariamente aquilo vai ser bom para mim. Então, tenho que... E é importante a gente ter esse conhecimento, né? Que o Senhor Krishna passa para Brahma, ele vem passando até chegar a gente de o que na verdade é bom para a gente, o que não é, porque às vezes a gente pode pensar que é óbvio, às vezes para algumas pessoas não pode ser óbvio. É importante a gente saber o que as escrituras falam, o que o Guru fala, o que os mestres, os acharyas falaram, né? E pregaram, como aqui diz, dando exemplo de suas próprias vidas, né? É isso. Então, é bem interessante que ele também fala que qualquer um que deseja o bem-estar dos membros da sua família e gerações deve levar uma vida moral e religiosa. Essa é até uma preocupação de Arjuna, que é até um argumento que ele usa para não lutar, porque ele fala assim, olha, né, se a gente matar esses membros do exército oposto, então vai ter a gente vai acabar com os antepassados, né, as gerações antigas que elas estão segurando ali essas regras, vamos dizer assim, da vida religiosa, aquilo vai terminar se perdendo e as pessoas vão ficar irreligiosas e vai acontecer um caos, né? Se isso acontecer, se a gente for perdendo essas regras. Então, aqui está falando, né? Que qualquer pessoa que deseja o bem-estar, né, da sua família vai procurar dar uma boa educação, obviamente, né? Uma vida moral, uma vida religiosa, uma vida ética, né? Tem princípios morais que são básicos para qualquer religião. A gente vê no Bhagavata, fala que são esses 4 pilares da religião, né? Pureza, veracidade, austeridade e compaixão. Tem nenhuma religião séria vai dizer que você não deve ser compassivo, você não deve ser veraz, você não deve ser puro, você não deve ser austero. Nenhuma religião séria vai falar isso, né? Então, independente da linha que você segue, você deve tentar seguir essas regras para você. É dito que essas regras para você pelo menos se tornar um ser humano. Antes de você seguir essas regras, você não é nem considerado um ser humano, né? E a partir daí você vai tentar fazer um avanço, né, de tentar ser um devoto, né? Que como o Prabhupada fala também, é quem está mais bem situado, porque ele não está só seguindo o que é correto, e assim seria meio que um modo da bondade, né? Seguindo o que é correto. Não, ele compreende que a vida dele se deve a Deus, que ele é uma parte de Krishna. E a parte, o que a parte faz? Ela participa, né? Ela ajuda o todo, uma engrenagem do relógio, ela não age independentemente, ela age dentro ela está servindo o relógio. Então a gente, como parte do todo que é Krishna, a gente tem que servir, né? Não que a gente tem que, mas a alma naturalmente gosta de servir amorosamente Krishna. A gente tem que relembrar isso e estudar as escrituras, estudar o que os mestres falam, para a gente entender que atividades a gente não deve fazer porque nos afastam de Cristo, que atividades a gente deve fazer porque nos aproximam de Cristo. Não posso, já terminou o tempo aqui, posso falar rapidamente, fácil, o que a gente deve e não deve fazer. A gente não deve, os 4 pilares, né? Então a gente não deve mentir. Então por isso a gente deve pelo menos seguir um voto de não jogar jogos de azar. A gente não deve fazer o que a gente bem entende, né? Então a gente deve ter alguma austeridade. Então por conta disso a gente não deve se intoxicar. Se desconecta da realidade, né? Você vive uma vida, você está mais em ilusão ainda do que se não tivesse intoxicado. A gente faz um voto de ser compassivo, não matar outros animais, não se alimentar de sofrimento. Então levamos uma dieta lacto-vegetariana e um voto de não, e devemos ser puros. Então não devemos ser promíscuos, não devemos praticar sexo fora de um relacionamento estável. E devemos várias coisas, devemos ouvir sobre Deus, devemos falar sobre Deus, lembrar sobre Deus. A maneira mais fácil de fazer isso é através do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mas uma última coisa que eu queria falar também é que a gente não deve muito se preocupar com as coisas que a gente não deve fazer, porque senão alguém pode ficar muito frustrado, assim, pensando assim, pô, eu quero todos os princípios, né? Eu me intoxico, eu como carne, eu jogo jogos de azar, eu tenho uma vida promíscua, né? Então não é para mim. Não é bem assim. Você pode praticar aquilo que é positivo,
e aí o que é negativo naturalmente vai embora. Quando você pega um copo com água suja, se você colocar muita água limpa lá, uma hora a sujeira sai. Então, se você praticar o que você deve praticar, que é, vamos lá, a vitamina A, B, C, D. A, associação com os devotos, estar próximos do devoto, e A de altar também, você tem um altar em casa, para ir praticando assim, esse relacionamento com Cristo, né? Tem uma foto de Cristo, oferece um incenso, água, qualquer coisa assim, uma flor, muito simples e vai ajudar a sua vida espiritual. B, uma base filosófica, então você tem que ler os livros, entender o que está sendo dito esse conhecimento védico, né, que vem do próprio Krishna. C, cantar os santos nomes, que é uma maneira de você estar sempre lembrando de Deus. E D, levar uma dieta lacto-vegetariana de alimentos que antes são oferecidos a Deus. Então, se você fizer essas 4 coisas, estar com os devotos, procurar ter relacionamento com Deus através de um altar, ter uma base filosófica, cantar os santos nomes e uma dieta lacto-vegetariana oferecida para Krishna, naturalmente, o que você não deveria estar fazendo vai embora. Não tem como você ficar não fazendo e fazendo ao mesmo tempo. Ou você vai deixar de praticar o que você deveria estar praticando, ou você vai deixar de praticar o que você não deveria estar praticando, que é o desejado. Né? No que diz respeito à intoxicação, né, eu já vi na Rajamacharya falando também sobre relacionamentos tóxicos, né, que influenciam a tomada de decisão, associações tóxicas também. As pessoas talvez não tenham atenção para isso e acham que são só substâncias. Sim, obrigado, Simone. Está lembrando que intoxicação não são somente substâncias, mas associações tóxicas, né? Relacionamentos tóxicos, pensamentos tóxicos, comportamentos tóxicos. Você pode ficar intoxicado com a ira, você pode ficar intoxicado com a luxúria, você pode ficar intoxicado dentro da sua própria mente, com as suas atividades, com a maneira como você trata outra pessoa, com a maneira como você leva a sua própria vida. Então, Simone, é algo que a gente tem que olhar, não é só assim, né? Você tem que ver os relacionamentos que você tem, como você... Olhar e vigiar. Tem que estar sempre atento. E sempre é bom estar junto com os devotos, ler as escrituras, você tem um parâmetro, porque às vezes é difícil mesmo, você não sabe assim o que fazer. Agora você lê as escrituras, vê o que o Cristo está falando, você observa assim como é que os devotos se comportam, você pede instrução também a devotos que são, né, mais experientes, alguma coisa assim, o seu guru, né? Shiksha Gurus também. Deixa eu dar um bom dia para todos, então. Bom dia, Vishnu Priya, Ana Batista, Gandaki, Simone e Kamaduki. Obrigado aí. Depois eu quero ver o pessoal do Instagram ajudando o YouTube aqui, hein? Tem 7 pessoas no YouTube, 12 no Instagram. Quero que vocês entrem, né? Quero que vocês entrem lá, curtam, e depois vocês voltam para o Instagram. Tá bom? Ajuda a gente a chegar nos 600 inscritos. A gente está com 500 e alguma coisinha. Ajuda a chegar nos 600, tá bom? Chegou alguma coisa aqui? Ah, o Diaguro também está aqui. Bom dia, Diaguro. Quem estiver no YouTube, por favor, comenta também, porque isso aí vai ajudando, né, os algoritmos, alguma coisa assim. Bem, um ótimo dia a todos. Muito obrigado. Vou encerrar aqui no YouTube. Hare Krishna, Srila Prabhupada aqui.